A paz do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo para os irmãos, os que nos ouvem. Mais uma vez estamos aqui, irmãos, falando da Bíblia, das suas maravilhas. Irmãos, estava aqui pensando, comecei a pensar de nós começarmos a falar do livro de Apocalipse, que a palavra Apocalipse é no grego, mas no português é Revelação. Um livro para muitos que é um livro fechado, um livro para o futuro, um livro que não se pode entrar, não se pode dar explicação, mas é um livro, irmãos, que não requer com palavras teológicas, mas sim, irmãos, um conhecimento espiritual. Quero fazer um resumo, irmão, para que nós possamos... Eu quero fazer, irmãos, explanação desse livro. Eu resolvi para nós falarmos neste livro, dos seus mistérios e tantos outros assuntos, que este livro não é trazido para os crentes. Esse livro não é trazido para a igreja. Será que os homens se sentem tão incapazes de trazer e revelar à igreja o que está escrito nesse livro? Porque esse livro, irmãos, eu sempre disse que esse livro é passado, presente e futuro. Esse livro não é um livro para o futuro. Tem 3 partes importantes: passado, presente e futuro. É só nós, irmãos, mergulharmos na Bíblia e buscar a sabedoria celestial, e nós vamos entender este livro. Esse livro é a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu hoje, irmãos, ia trazer a respeito do capítulo 14, e o versos 6 e 7, a respeito que João viu um anjo proclamando o Evangelho, um anjo voando pelo meio do céu proclamando o Evangelho eterno. Mas, irmãos, veio em mim eu trazer este assunto aqui. No capítulo 16 de Apocalipse, ou Revelação, porque para muitos esse livro, irmãos, é um livro de suspense, é um livro de terror. Para muitos esse livro é um terror, é livro de destruição, mas é um livro de revelação. Nós vamos aqui ver no capítulo 16 do livro de Revelação, chamado Apocalipse. Como nós não somos gregos, irmãos, nós somos portugueses, e a nossa linguagem é essa, nós vamos falar de livro de Revelação. E no capítulo 16, nós encontramos aqui, no verso 19: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação e da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aqui está um assunto, irmãos, que a teologia, os teólogos lançam para o futuro, que vai acontecer isto aqui, este assunto tão importante. Mas, irmãos, quando nós começamos a examinar a palavra de Deus, este livro nos joga lá no Velho Testamento, nos joga no livro de Êxodo, capítulo 9, e joga-nos no livro de Josué, capítulo 10. Então nós vamos entender, quando eu falo que esse livro é passado, presente e futuro, nós vamos entender isso aqui, irmãos. Nós vamos entender isso aqui.
Lá no capítulo 9 de Êxodo, nós vamos encontrar estas maravilhas. Capítulo 9 de Êxodo. Aqui, capítulo 9 de Êxodo. Capítulo 9 e verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Para os irmãos ver aqui este assunto tão importante. Lá no livro de Apocalipse, nós encontramos que as pedras eram do peso de 1 talento. Parece que 1 talento tem 40 quilos. Era do peso de 1 talento. Irmãos, para quebrar árvores, como está escrito aqui, a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Então, irmãos, para quebrar essas árvores, não era pedrinhas. Não era pedrinhas. Era grandes pedras. Grandes pedras mesmo. Esta, irmãos, foi a praga que foi lançada no Egito por Moisés, a mando de Deus. Então, irmãos, nós podemos calcular lá no livro de Revelação e aqui no livro de Êxodo, nos dias de Moisés. Irmãos, a história não escreveu isto. A história não registrou estas coisas. Uma coisa que eu fico, irmãos, que somente no livro de Mateus encontramos a respeito da morte de Jesus, quando houve terremoto, que as pedras se fenderam em toda a parte da terra. Em todo lugar que nós vamos, irmãos, tem pessoas que nunca viram uma rocha fora da terra. Quando nós vemos uma rocha, irmãos, fora da terra, nós vamos ver que esta rocha tem rachadura. Porque lá está escrito que as pedras se fenderam. Houve fendas nas pedras com o terremoto que houve naquele dia. A história não escreveu, a história não relatou, mas está ali no livro, no capítulo 27 do livro de Mateus. Então, irmãos, essas coisas a história não registrou. Foi o maior terremoto que houve sobre a face da terra. Nunca houve antes e nem depois, irmãos. Por isso que está escrito que as pedras se fenderam
E está aí as pedras como registro, irmão, como testemunha que aconteceu isto lá. E aqui no livro de Apocalipse nós estamos encontrando essa saraiva, pedras do peso de 1 talento, e aqui, irmãos, nós encontramos aqui, registrado aqui no livro de Êxodo: e a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Depois nós vamos entrar nesse assunto, irmãos, a respeito do fim desta terra. Do fim desta terra. Eu, irmãos, gosto de investigar a palavra de Deus. Gosto de investigar as coisas. Há este espírito, irmãos, de investigador em mim. Porque há muitos anos atrás, no ano de 57, eu me ingressei em um curso de detetive particular, porque eu queria entrar na polícia. Eu queria ser um policial. Mas depois eu desisti, irmãos. Desisti disso. Por isso, irmãos, existe isto em mim de eu investigar as coisas. Se nós não investigarmos, irmão, direitinho, se nós não formos a fundo, nós não vamos entender nada. Porque um policial, irmãos, investigador, de caráter mesmo, ele investiga tudo até encontrar, irmãos, o culpado, ou encontrar a causa. Então nós, irmãos, como servos de Deus, nós devemos trabalhar como um investigador. Investigamos as coisas, examinamos, porque a Bíblia nos diz que que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Quando os discípulos chegaram ali naquele lugar, e eles pregaram o evangelho para aquele povo ali, eles foram examinar, irmãos, a cada dia examinavam para ver se era realmente como os apóstolos pregavam, os discípulos pregavam, se era realmente assim como eles falavam. Então eles examinavam a Bíblia. E eles falaram que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias eles examinavam a palavra de Deus para ver se era assim mesmo como os apóstolos falavam. Irmão, há muitas pessoas pregando, falando dessas coisas, falando de mistério, falando do livro do Apocalipse, que vai acontecer, que vai acontecer. Nós devemos, irmão, investigar. Vamos investigar a palavra, vamos estudar a palavra, vamos examinar direitinho, vamos meditar para ver, irmãos, se é verdade. Nós vamos examinar tudo, pois até aqui, irmãos, o Senhor nos tem dado esse entendimento e sabedoria para fazer tudo isso. Nós vamos, irmãos, aqui no livro de Josué, capítulo 10, no livro de Josué, para ver outro assunto também importante. Nós vamos encontrar aqui no livro de Josué, capítulo 10, verso 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva que os filhos de Israel mataram a espada. Nós vamos ver aqui, irmãos, isso aqui é importante. Quando 5 reis levantou-se contra os gibeonitas, que eles fizeram aliança com Josué, e eles não queriam essa aliança. E eles se levantaram contra os gibeões, e eles pediram socorro a Josué. E Josué foi em socorro deles. O exército de Josué era menos do que o desses reis. E o Senhor, irmãos, aqui interviu aqui.
como diz aqui, irmãos, na palavra. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então aqui, irmãos, nós vemos mais uma vez o Senhor lançando pedras do céu. Lançando pedras do céu sobre aquele povo. Então, irmãos, nós vamos entender aqui, que aqui, irmãos, dá entendimento aqui, que isso aqui, irmãos, está lá no livro de Revelação, chamado Apocalipse. Chamado Apocalipse. Então, irmãos, nós vamos continuar. E outro dia nós vamos falar do capítulo 14 a respeito que João viu um anjo voar pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno. Eu vou provar aqui dentro da palavra de Deus, irmãos, que isso já aconteceu. Que isso já aconteceu e está acontecendo até hoje. Porque, irmãos, eu quero falar e provar dentro da palavra de Deus. Não quero falar e não provar. Aqui estou provando a esse respeito do capítulo lá de Apocalipse, no livro de Êxodo e no livro de Josué. Nós só encontramos isso aqui nesses dois livros, irmãos. Nos demais não encontramos isso. O Senhor não operou mais assim em outros livros, não. Foi somente nesse livro aqui, nesses dois. E, com Moisés e com Josué. E agora nós vemos João, o Senhor revelando a João esses mistérios. Porque o livro de Apocalipse, em grego e em português, Revelação, é Deus revelando a nós, irmãos, o que aconteceu. É Deus revelando a nós o que aconteceu. Por isso que Pedro disse para Jesus: e desse Senhor que será? Ele disse: se eu quero que ele fique, que importa a ti? Segue-me. Porque ali o Senhor estava falando que ele ia ficar até a vinda de Jesus para ele, para revelar todas essas coisas. O que aconteceu, o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Portanto, irmãos, eu agradeço mais uma vez. E vou continuar, irmãos, falando do livro de Apocalipse e trazendo tudo à luz da palavra. Nós temos, irmãos, que andar no caminho da verdade. Falar o que é verdade. E não querer, irmãos, nos aparecer trazendo fábulas, mas falando a verdade. Portanto, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe mais e mais. E que os irmãos continuem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E na sua proteção, na sua misericórdia, na sua bondade. E sejam abençoados mais e mais em Cristo Jesus. Eu agradeço, irmãos. E até mais uma vez amanhã. Amanhã estaremos aqui, falando a respeito dos versos 6 e 7 do capítulo 14 de Apocalipse. Os irmãos podem começar a examinar aquilo lá direitinho. Viu, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos e que vos dê uma noite de repouso e o despertar de um novo dia. Sim, irmãos. Amém mais uma vez.